Lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2 e o versículo de número 15 e 16. Vamos ler os dois. Diz assim: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Esses dois versículos aqui. É interessante, né? Esse texto em 1 João 2, 15 a 16, porque esse mesmo João, lá no capítulo 3, o versículo 16 do seu evangelho, ele diz que Deus amou o mundo. E aqui nesse texto, ele diz: Não ameis o mundo. Né? Se olharmos de forma grosseira e sem fazer uma hermenêutica ou uma simples interpretação aqui, a gente vai falar, tá entrando em contradição terrível. Mas não é esse o caso. E a gente precisa entender por que João falou não ameis o mundo. Por que ele quis dizer não ameis o mundo? O que ele quis dizer com isso? E que tipo de mundo é esse? Bem, de forma assim bem simples, a gente pode entender talvez três acepções da palavra mundo que nós encontramos no texto bíblico. A primeira delas é o mundo como humanidade, como raça humana, que é o texto que é aplicado em João 3,16. Na verdade, no grego existem várias outras, né, traduções, mundo como cosmos, né? Mas assim, o mundo muitas vezes na Bíblia vai significar humanidade, mundo de pessoas, mundo de gentes, mundo de homens e mulheres. Então nós encontramos, por exemplo, como eu disse, João 3,16 ele fala do mundo de homens, ele fala do ser humano ali. Deus amou o mundo, e não só do ser humano. Deus fala da sua criação. Mas o primeiro ponto que nós temos que entender é que existe essa questão de mundo e humanidade serem sinônimos em algumas passagens da Bíblia. Segundo ponto é que nós podemos entender também o mundo como um mundo natural. Mundo natural, natureza, os animais, as plantas. E a gente pode encontrar isso lá no livro de Isaías. Existem algumas passagens em Isaías, Isaías 34, versículo 1. A gente pode encontrar esse termo lá, o mundo natural, a natureza, né? Aquilo que Deus criou. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou, ele no final ele dizia, foi bom, ele viu que era bom. É assim que a gente vê o texto bíblico. E a terceira questão de mundo, ou o terceiro termo que nós encontramos para mundo, ou a terceira definição que nós podemos ver sobre a questão da palavra mundo, é o mundo no seu sentido de sistema de pecado, do seu sistema de iniquidade. É o mundo no sentido da queda, o mundo do pecado, o mundo da imoralidade, o mundo dos prazeres passageiros. E para nós entendermos o tipo de mundo que João está dizendo aqui na sua epístola, ele, no versículo 16, ele deixa bem claro que ele está falando justamente do tipo de mundo do terceiro ponto, o mundo da iniquidade, o mundo do pecado. Porque ele começa a listar uma série de prazeres e de pecados e de coisas carnais que são passageiras. Ele fala da concupiscência da carne, ele fala da soberba da vida. E ele começa a dizer que isso não é do Pai, isso é do mundo, isso é do sistema de pecado, isso é do sistema de malignidade com o qual o mundo está inserido. E é nesse mundo, e é desse mundo que João diz: não ameis. Não ame o mundo. Não amar o mundo vai muito além de certos usos e costumes, de certas questões e tabus criados pela religiosidade evangélica. Dizer não amar o mundo vai muito além de certas coisas nesse sentido. Não amar o mundo é você não amar a maldade, é você não amar. Principalmente você tem noção seguinte: de você não ser uma pessoa egoísta que só quer prazeres para si. O versículo 16 ele está falando sobre prazeres, ele está falando sobre aquilo que dá prazer ao ser humano. E o egoísmo, o hedonismo, são conceitos
que são opostos e se chocam com o evangelho. Pois o evangelho ele não é centrado na figura do eu. O evangelho ele é centrado em Deus e ele é centrado também no próximo. Cristo disse, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E você também tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Não amar o mundo é você não ser egoísta. É você não ser uma pessoa que faz de tudo para satisfazer os seus prazeres e as suas vontades. As suas prioridades, elas sempre são em primeiro lugar, em detrimento de qualquer outra coisa. Não amar o mundo vai muito além, como eu disse, de simplesmente você querer desobedecer certos preceitos e costumes religiosos. Amar o mundo é você amar um sistema caído, é você amar um sistema corrompido, que destrói a alma e que afasta o homem de Deus perpetuamente. Quando João diz não ame o mundo, ele diz não ame os prazeres passageiros. Não coloque o seu coração naquilo que é passageiro. Não deixe que o seu coração seja dominado por coisas passageiras. Que o trono do seu coração não seja dominado pelos seus desejos, pelo seu egoísmo, pelas suas próprias vontades, mas que Deus esteja no trono do seu coração. E aqui a gente vai fazer uma ligação com Romanos 12, versículo 2, quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. A sua mentalidade ela tem que estar oposta ao que este mundo prega e diz. Se o mundo ele prega dia após dia o amor ao hedonismo, o egoísmo, se o mundo prega dia após dia o amor a coisas passageiras, se o mundo passa e dia após dia ele fala sobre que o individualismo, que nós temos que ser individualistas, que esse negócio de se preocupar com o outro, isso aí já passou. Se dia após dia o mundo prega um sistema corrupto, um sistema caído, se dia após dia o mundo te apresenta um leque de prazeres para você se satisfazer e você fica viciado em se satisfazer, você não pode se conformar com isso. Você tem que transformar o seu entendimento, entender que em primeiro lugar não é você, em primeiro lugar é Deus, e depois você tem o próximo. E depois você tem sua família, você tem as coisas de Deus. E o conceito que nós vemos no Evangelho sobre o reino de Deus é quando Jesus ele diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E isso é interessante, buscar o reino de Deus é você buscar os valores do reino de Deus. Sabe, o que caracteriza o reino de Deus? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino de Deus, ela é a justiça perfeita. Ela é a justiça do amor ao próximo. Ela é a justiça da redenção. Ela é a justiça da salvação. E aí, Jesus complementa, as demais coisas elas vão ser acrescentadas. Não amar o mundo é ter o entendimento transformado por Cristo, de que nós não pensamos como as pessoas sem Deus pensam. Não amar o mundo é nós compreendermos que nós não somos direcionados ou guiados pelas nossas próprias vontades e pelas nossas paixões. Mas se somos verdadeiramente cristãos, é Deus a quem nos guia. Se somos verdadeiramente nascidos de novo, é Cristo que direciona o nosso coração. E a nossa vida está pautada pelos valores do reino. E o mundo de pecado, de iniquidade, de egoísmo, esse mundo, a gente não vai amá-lo. Mas vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.